Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos falar sobre 16 argumentos ruins de ateus e como responder a eles, certo, pessoal? Então, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal, curtam, compartilhem o vídeo aí com interessados, tá certo, pessoal? E se vocês quiserem se aprofundar mais no estudo, da Bíblia, teologia, tudo que eu recomendo para vocês está aqui na descrição, tá? Eu recomendo para vocês que é excelente para todos interessados, certo, pessoal? Como Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, que são interdenominacionais e vocês podem se aprofundar aí nos estudos, tá bom, pessoal? E muito mais, tá? E também o Manual Bíblico das Questões Polêmicas da Bíblia, que está aqui na descrição também, um site oficial, somente aqui pelo meu site oficial, certo? E vocês podem ter acesso aí a muitas perguntas, certo? E dúvidas respondidas aí da Bíblia, tá certo, pessoal? Aos céticos aí. Tudo que vocês quiserem saber para responder aí, certo, pessoal? Os céticos está aí, tá bom? Então, pessoal, então eu vou listar agora, 16 desses argumentos ruins, e listamos pelo menos um problema com cada argumento, tá? Muito mais poderia ser dito sobre cada um desses argumentos, tá? Por isso, apresentamos aqui nesse vídeo, aqui no caso, sobre o risco de parecer superficial. Aqui é uma repassada, pessoal, não é um vídeo exaustivo sobre cada um, porque muita coisa já foi respondida no blog, também temos aqui no canal também, tá bom, pessoal? Todas as dúvidas que vocês tiverem aí, tá bom, pessoal? Deixem aqui também, certo, que eu respondo. E inscrevam-se nos meus outros canais também, tá bom, pessoal? Que está aqui na descrição, tá bom? Então, no entanto, o objetivo desse vídeo não é dar uma resposta exaustiva a cada um dos argumentos, mas sim dar ideias para uma resposta inicial a eles, tá? Para cada um dos argumentos, damos um exemplo de pergunta que você pode fazer para entender melhor de onde vem a pessoa que deu o argumento, tá? O objetivo é ouvir e entender em vez de dominar e derrubar, tá? Agora que temos esses precursores aqui estão os 16 maus argumentos de ateus e como responder a eles. Primeiro argumento: quem criou Deus? Tá? Isso é muito dito aí por ateístas, no caso. Essa pergunta é feita sob a suposição de que Deus precisa de um criador. Essa suposição deturpa a concepção cristã de Deus, na qual Deus é a causa necessária de toda a criação. Tá bom, pessoal? E a pergunta que você pode fazer é: por que você acha que um cristão diria que ninguém criou Deus? Tá bom? Então é isso aí, fica aí para reflexão. Tá bom, pessoal? Argumento número 2. Jesus nunca existiu. Isso é muito popular para esses ateístas de YouTube, céticos aí superficiais, essa objeção vai contra as conclusões de que quase todos os estudiosos envolvidos na história bíblica e romana, junto com evidências dos livros do Novo Testamento e fontes extra-bíblicas. Tá? Lembrando que nenhum historiador estudioso sério defende essas coisas que esses ateístas alegam aí, como Jesus nunca existiu, Jesus é mito, Jesus é invenção dos romanos. Certo, pessoal? Então, pergunta: como você chegou à conclusão de que Jesus nunca existiu? Vocês têm que fazer essa pergunta aí ao cético e ele vai ter que responder. Argumento número 3. Tá? Os ateus acreditam em apenas um Deus a menos que os cristãos. Tá? Alguns ateus tentam usar esse argumento para mostrar que não há muita diferença entre eles e os cristãos. Afinal, os cristãos são ateus para milhares de deuses de outras religiões, pois não acreditam nesses deuses. Já falamos aqui no blog do Logos e tudo mais sobre a evidência do cristianismo, porque o cristianismo diferencia de outras religiões e porque o cristianismo é verdadeiro. Certo, pessoal? Porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é só religião. Ele está baseado na pessoa histórica de Jesus. Bom? O problema é que existe uma grande diferença entre um teísta, como um cristão, e um ateu. Os teístas acreditam em um Criador supremo e pessoal do universo. Ateus não. Essa diferença tem enormes implicações na maneira como cada um leva a vida. Então não tem como uma pessoa ficar apática, não tem como uma pessoa ficar inerte. Pergunta: você acha que existe alguma diferença importante entre cristãos e ateus? Tá? Argumento número 4. Acreditar em Deus é como acreditar em Papai Noel ou elfos, Essa afirmação chama Deus de inventado no nível de algo como Papai Noel, Mas o cristão afirma ter provas da existência de Deus. E dificilmente alguém afirma ter provas de um verdadeiro Papai Noel,
A resposta à evidência de Deus não pode ser simplesmente descartada com essa afirmação tola. Então não basta o ateísta lá falar essas bobagens, esses chavões ridículos, né, e descartar simplesmente aí, no caso, as evidências de Deus. Porque um ateu, o ateísta teria que ser onisciente para alegar que Deus não existe. Ele teria que examinar todas as evidências possíveis e muitos não examinam nem nada, nem 0%, nem 1% das evidências e alegam essas coisas, certo? Pergunta, você acha que há provas da existência de Deus? E também, o que você definiria como provas? Que evidência? Tá? É importante entender isso, pessoal. Argumento número 5. Os evangelhos estão cheios de mitos. Tá? Essa objeção ignora completamente a definição de mito na literatura antiga. Pessoal, esqueça esses ateístas de YouTube, tá? Tonho, tá? Que alegam, tudo é mito, né? Tudo é mito. Só eles que não são mito, né? Eles alegam, tudo é mito ali, no caso, né? O mito volta no tempo para entender como algo surgiu no presente. Tá? Os evangelhos foram escritos como uma narrativa histórica, falando sobre coisas que estavam acontecendo na época. Tá? Então aqui nós temos já muitas evidências, já demonstramos isso no blog, no canal do Logos aqui, sobre as evidências dos evangelhos, né, do Novo Testamento, que é preciso entender. Esses ateístas ficam direto inventando essas lorotas de que é mito, tentando desacreditar sem sucesso a Bíblia, né, e eles não têm sucesso, somente pessoalzinho que acredita nisso, né, e eles não veem essas evidências, né, que nós já tratamos. Certo, pessoal? Pergunta, o que você quer dizer quando usa a palavra mito? Tá? Argumento número 6. Fé é uma crença sem evidência. Essa definição de fé é claramente uma falácia do espantalho da posição cristã. A maioria dos cristãos vê a fé como envolvendo algum tipo de confiança pessoal. O aspecto da confiança na fé é simplesmente ignorado pela definição de nenhuma evidência. Quer dizer, eles simplesmente descartam, né, como isso. É preciso entender o que é o correto, porque a fé em grego ali na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a fé em grego ali é pistes, né, pistes. E é preciso entender isso, né, que não é simplesmente crer sem evidência. A Bíblia em nenhum momento fala isso. A Bíblia insta a pessoa a buscar conhecimento, a buscar provas, exames, evidências. Tá? Então é extremamente baseado na história. Pergunta, como você acha que os cristãos normalmente definiriam fé? Tá? Argumento número 7. Não há evidências para Deus. Os cristãos afirmam ter argumentos filosóficos para a existência de Deus. Parece que esses argumentos podem fornecer pelo menos alguma evidência para Deus, mesmo que um ateu não considere evidência satisfatória. Os ateus que usam essa frase estão exagerando. Tá? Então é simples, o ateísta ali fala, né, sobre alegações extraordinárias, requerem evidências extraordinárias. Isso aí já foi detonado, já essa frase também, que eles adoram usar frases chavões, né, esses chavões. E não é por aí, pessoal. Então eles não examinaram todas as evidências ou simplesmente ignoram ou descartam. E pior, esses ateístas infantis de YouTube, né, simplesmente usam de ridicularização. E não é assim que funciona. Certo, pessoal? Pergunta, que tipo de evidência você precisa para se convencer de que existe pelo menos alguma evidência para Deus? Tá? E, pessoal, eu recomendo para vocês que querem se aprofundar mesmo, querem ter um estudo completo, profundo, o Combo Acadêmico de Teologia, que é completo, tá? Inclusive tem sobre as linguagens ali da Bíblia, tá? Hebraico e grego. E vocês podem ver, o link oficial está aqui na descrição, tá bom, pessoal? Argumento número 8. Deus é um maníaco escravizador. Mais outro mito ateísta, né? A ideia de que Deus é uma espécie de ditador que nos diz o que fazer e acreditar e ameaça nos mandar para o inferno se não dermos ouvidos, né? Mas essa caracterização de Deus contrasta com a ideia de que Deus oferece uma opção para escaparmos da escravidão, do pecado e experimentar a vida como ela deve ser vivida. Tá? Então nós lembramos que muitos desses ateístas de YouTube aí, né, são muitas vezes não por argumentos racionais que eles são ateus, mas por argumentos emocionais. Eles utilizam argumentos emocionais para exatamente convencer e desinformar as pessoas aí. Certo, pessoal? Então pergunta, você acredita que Deus nos dá a capacidade de escolher como viver nossas vidas? Tá? Argumento número 9. Tá? A ciência refuta Deus. Este é um dos maiores argumentos da lista, né?
Existem muitos campos da ciência e alguns conceitos sobre Deus e não tem relação com esses campos, tá? O que exatamente está sendo dito aqui, tá? Mais detalhes precisam ser dados antes de que possa haver uma discussão substantiva. Tá? Já falamos sobre isso. John Lennox, por exemplo, já escreveu um livro sobre isso, né? A ciência enterrou Deus, tal. Isso aí é um mito, pessoal, é uma balela, porque inclusive a ciência moderna ela foi desenvolvida por cristãos, né? Na Idade Média, lá já falamos sobre isso, Robert Grosseteste, Jean Buridan e outros já desenvolveram. Por quê? Porque eles criam um universo ordenado. Então, não, pessoal. O que vai contra a ciência, na verdade, é o cientificismo ateísta, essa crença de que ateísta, né, desses ateus, né, ateístas que a ciência explica tudo. A ciência é a via da verdade. Primeiro que eles nem definem o que é ciência. Na opinião deles, é o empiricismo, né? E não é por aí. A ciência é neutra. A ciência não diz nada. Quem diz são cientistas. Então nós vemos que, na verdade, a ciência ela existe porque o universo é ordenado, criado, certo? Nós vemos criado por Deus. Então nós precisamos ver isso, certo, pessoal? E a Bíblia é o livro no caso ali, da criação, e o livro da Bíblia e o livro da natureza, que é o livro no caso, o livro de Deus e o livro da natureza, né? Examinam tudo isso. Certo, pessoal? Pergunta. De que maneira a ciência refuta Deus? Tá? Argumento número 10. As histórias de Jesus mudaram como aquela brincadeira do telefone sem fio. Tá? Então, esse é outro aí mito, né? A história diz, você conhece a brincadeira do telefone sem fio, né? Você começa com uma frase, depois muda, depois de passá-la de pessoa para pessoa, tá? Esses ateístas aí de YouTube gostam disso, né? De alegar que a Bíblia foi modificada, a Bíblia foi mudada pelos homens, a Bíblia foi mudada não sei por quem, por alienígenas, não sei o que, pula. Tudo sem provas, né? O que mais esses ateístas fazem aí no YouTube é alegar sem provas, né? Bem, isso foi que aconteceu quando as histórias de Jesus foram transmitidas de pessoa para pessoa. Né? Essa objeção não leva em conta o aspecto comunitário da tradição oral. Né? Os judeus no Novo Testamento do primeiro século tinham uma memória incrível. Né? Eles valorizavam isso muito mais que as pessoas de hoje, no caso. Né? Então era muito importante a memorização exata. Certo? Exata. Então não tem nada a ver com essa modificação que os ateístas falam, Bart Ehrman, outros ali já falam, alegam que foi modificado, foi manipulado. Não, nós podemos ter certeza absoluta da Bíblia, da confiabilidade. Né? Então, olha lá, as pessoas poderiam comparar seus relatos entre si. Tá? A objeção também questiona a confiabilidade de toda a história antiga, porque esses ateístas não questionam outras obras antigas, né, pessoal? Não vejo Tonho, fulano e tal aí criticando Alexandre o Grande e outros que suas evidências, o primeiro testemunho da história deles vieram séculos depois, enquanto para Jesus foi tudo primeiro século ali, né? Então nós vemos que é algo irracional que eles têm, né? Que eles fazem, né? Pergunta: como a forma de espalhar histórias da história antiga é diferente da brincadeira do jogo do telefone sem fio? Tá bom, pessoal? Argumento número 11. Se você tivesse crescido em outro lugar, acreditaria em outra coisa. Tá? É a falácia genética, né? Você fala, você é cristão porque você nasceu no país cristão, você é muçulmano porque você nasceu no país muçulmano, né? Essa é uma das objeções mais comuns ao cristianismo, né? Se você crescer em um país do Oriente Médio, será muçulmano, não cristão. Embora haja alguma verdade nesse conceito, ele está cheio de suposições sem fundamento. Tampouco tem muito efeito sobre a questão de saber se Deus realmente existe ou não. Ou seja, isso nem nada a ver com a verdade. É a mesma coisa da números. Números não provam muita coisa, né? Um vídeo ali ateísta que tem muitas visualizações não significa que o vídeo ateísta tem razão. Correto, pessoal? Então, o que define a verdade não é torcida, não é isso. São as evidências, a realidade. Quem se encaixa com as evidências históricas? Então, nós vemos que esses ateístas falam muita bobagem, falam caricatura para distorcer, mas não tem razão nenhuma. Enquanto que nós aqui falamos a verdade. Certo, pessoal? Certo? Pergunta: como você sabe que acredito no que acredito por causa de onde nasci? Tá? Argumento número 12. Ateus podem ser bons sem acreditar em Deus. Essa afirmação é verdadeira no sentido de que as pessoas que não acreditam em Deus podem tomar decisões que são morais. Mas a afirmação ignora o fundamento do bem, a questão do que causou a existência de deveres morais objetivos. Tá? Porque eu já pedi aí para ateísta defender, explicar sobre o ateísmo, sobre o seu ateísmo, a moralidade, a moral
o bem ou o mal, né? Eles adoram criticar, eles adoram falar que a Bíblia tem violência, tem isso e aquilo, mas eles não explicam como define o certo e o errado, como o ateísmo, né? O materialismo defende isso, né? Então nós vemos que isso aí, né? Pergunta: concordo que os ateus podem fazer coisas boas sem acreditar em Deus, mas o que causou a existência do bem e do mal em primeiro lugar? Tá bom? Depois, pessoal, se vocês quiserem, se vocês pedirem, se esse vídeo tiver muitas visualizações, tá? Eu posso fazer um vídeo de cada uma dessas aqui, cada um desses argumentos com mais detalhes, um vídeo de cada um, se vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Tá? Argumento 13, número 13. A religião é tóxica, né? A ideia aqui é que o pensamento religioso sempre motiva ações que são ruins. Um problema com essa ideia é que religião é um termo muito amplo. Ele coloca as pessoas que seguem todos os tipos de religiões sob o mesmo guarda-chuva, mesmo que as diferenças entre essas religiões sejam gritantes. Também minimiza qualquer ação potencialmente boa feita por motivos religiosos, né? E eu também já pergunto aí para esses ateístas, o que vocês falam aí sobre o que causou os genocídios, né? Que causou o humanismo secular ateu, né? Pergunta: você está se referindo a uma religião específica ou está dizendo que todas as religiões são tóxicas? Tá? Então pensa aí. Né? Argumento número 14. Jesus é apenas uma cópia de deuses pagãos, né? Isso aí é muito alegado pelo Tonho aí e companhia, né? No caso, né? Esse argumento parece poderoso na superfície, já que os ateus acumulam características semelhantes entre o Jesus e os deuses pagãos, né? Nascido de uma virgem, ressuscitado, nascido em 25 de dezembro, né? O Tonho ali alega, né, essas coisas ali, no caso, outros ali, né, no caso. Mas quando você investiga as fontes primárias dos deuses pagãos, né, descobre que as características não se alinham com as histórias reais desses deuses. Porque não existe, quero que o Tonho ou outros me provem, não existe nenhum relato, né, descrição, relato, antes de Cristo, de uma ressurreição de Deus morrendo e ressuscitando. Não existe. Tá? Não é a mesma coisa que Deus morrendo, lá Osíris, não sei quem lá, morrendo, não é a mesma coisa que Jesus ressuscitando, os fatos históricos de Jesus ressuscitando, certo? Esse pessoal não tem como provar, certo? Eles alegam lá, Jesus é cópia de Horus, né? Mas eles não conseguem provar na literatura essas alegações. Tem um monte de mentira, pessoal. Esse é o fato, tá? E a última dessas balelas, dessas bobagens, é alegar que é a invenção dos romanos. Eu quero que me prove um historiador sério, ou historiadores sérios que defendem essa alegação, né? Existem vários historiadores que defendem essas alegações. Tá bom, pessoal? Tá? Pergunta: de qual Deus Jesus é uma cópia e como você sabe? Né? Pergunta, argumento número 15. O monstro do espaguete voador. Né? Os novos ateus pretendem enfatizar ao mencionar essa criatura fictícia, né? Que os atributos de Deus podem ser atribuídos a qualquer coisa ao acaso. Né? Mas muitos ateus que mencionam a criatura agora parecem fazer isso para zombar de ideias religiosas, né? Em vez de fazer uma observação substantiva de Deus. De modo geral, o ateu que menciona a criatura hoje acaba parecendo mais ridículo do que pensativo. Tá? Então, a única coisa, na verdade, que os ateus têm de argumento, vamos falar sério, é o argumento do problema do mal. Mas isso também já foi muito respondido. E eles também têm que responder sobre isso. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Né? Pergunta: qual a relevância do monstro do espaguete voador para o que você diz sobre Deus? Tá, pessoal? E já falei, se vocês querem aprender mais sobre a Bíblia, conheça a sua Bíblia de capa a capa, o link oficial está aqui na descrição, tá bom, pessoal? Apoiem o canal aí, tá bom, pessoal? Argumento número 16. Os cristãos nunca concordam, né? O argumento é o seguinte: como os cristãos sempre parecem discordar sobre tudo, fica claro que Deus não está envolvido em todo o processo, né? Esse argumento é incrivelmente amplo e incalculável. Não há como dizer quanta concordância teria de haver para que o objetor deixasse de ver um problema. Né? Também ignora que o mero cristianismo, né, a divindade, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é quase totalmente aceito entre os cristãos. Né? Então, há mais unidade, né? Divergência, mas ok, mas isso não significa que o cristianismo é verdadeiro. Tá? Pessoas podem discordar, mas o cristianismo é verdadeiro, a igreja. Tá? Pergunta: quanta concordância você precisaria ver entre os cristãos para ver essa objeção como um problema?
É como o Frank Turek que gosta de perguntar no caso, né? Vocês sabem que eu só trago aqui no meu canal esses apologistas, esse pessoal que não tem no Brasil também, tá? E eu trago com exclusividade para vocês, tá bom? Se vocês apoiarem meu canal, cada vídeo tem muitas, no caso, né? O Frank Turek gosta de perguntar que se eu te provar que o cristianismo é verdadeiro, você se tornará cristão? Então, essa questão que o ateu tem que ver, no caso, certo? Esperamos que essa lista dê uma ideia melhor de como responder esses argumentos ruins quando eles surgirem, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, deixem seus comentários, pessoal, para engajamento, cliquem no sininho para as notificações, entrem nos grupos, tá? Do Telegram, aqui do WhatsApp, para que vocês possam ser bem informados, tá bom, pessoal? É isso aí, né? Um abraço e até mais.